Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de arte na página 78, que foi onde nós paramos. Bom, a gente está falando do teatro, né? Agora nós vamos começar a falar dos gêneros teatrais. Então, nós vimos que ele surgiu lá na Grécia Antiga, né? Então, desde aqueles tempos, muitos outros gêneros surgiram. E você já estudou alguns deles, né? Como está mostrando aqui a comédia dell'arte, teatro de bonecos, teatro de sombras, os autos, teatro de revista, cada um com o seu jeito, né? Cada um com a sua forma de apresentação. Então, agora nós vamos ver alguns outros tipos, tá? Então, ainda na página 78, tem lá esse exercício número 1 que diz assim: quais outras características desses gêneros teatrais você se lembra e que já foram estudadas em anos anteriores e no livro 1 deste ano? Escreva-as a seguir. Então, o que eu fiz? Eu já escrevi aqui, nós vamos relembrar, tá? Copiem aí, eu espero que vocês se lembrem das características do que vocês estudaram. Deixa tudo certinho aí no livro de vocês. Então tá lá assim. Comédia dell'arte, né? Quais as principais características? Os atores viajavam pelas cidades e se apresentavam em lugares públicos. O teatro de bonecos, dramatização feitas com bonecos nas mãos de um artista. Né? Então eles colocam os bonecos nas mãos e dramatizam como se os bonecos fossem os atores, né? Teatro de sombras, realizados com bonecos de madeira ou da pele de animais, ou ainda eles faziam sombras com o próprio corpo e com as mãos. Os autos, histórias curtas que podem ser religiosas, cujo objetivo é catequizador. O teatro de revista, né? O teatro de revista, ele passou por várias fases e uma delas mostrava com bom humor eventos do dia a dia. Então, copiem tudo aí certinho. Bom, pessoal, então aqui na página 79, o que está falando, né? Que para tratar mais detalhadamente, né, os gêneros teatrais, o que acontece? Os atores, além deles decorarem o texto do que eles têm que apresentar, né, que a gente chama do roteiro deles, então, além do roteiro, que é o texto que eles têm que ter decorado, eles têm toda uma encenação para fazer. Né? Eles dependem do cenário, o figurino, a roupa que eles vão colocar, a luz do palco, o som, a maneira como eles vão utilizar os gestos deles, as mãos, né? O andar deles no palco. Então tem toda uma preparação. Não é simplesmente chegar lá, hoje eu vou apresentar um teatro. Não, antes dessa apresentação tem toda, né, uma preparação. Então, vai desde o texto, que ele tem que saber o que falar, como falar, o modo, as roupas, todo o cenário, a iluminação, o som, né, a plateia, como ela vai ficar. Então, tem toda uma preparação, tá? Aqui tá dando um exemplo, né, até engraçado, que aqui no finalzinho fala assim, né, que a representação do Visconde de Sabugosa, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um milho, né, não poderia ser representado por uma cenoura, por exemplo. Né? Então, tem toda aquela preparação, certo? Então, os autores, eles se preparam muito antes de ir lá ensinar uma peça. Se tem alguém que faz aula de teatro que sabe bem disso. Bom, e aqui está falando a mesma coisa, né? Que durante a encenação, o ator ele precisa usar os movimentos do corpo, gestos, a voz, tudo para chamar a atenção da plateia. Só que esse usar, né, esses gestos, essa voz, tem que estar de acordo com o tema daquele teatro, né, com o gênero daquele teatro. Então, por exemplo, na comédia é diferente a voz, a atuação, a maneira como os atores posicionam seu corpo, seus gestos, do que de uma tragédia, como nós já vimos, que é algo mais sério, né? Que tem que passar
coisa mais séria, mais firme. Então, dependendo do gênero do teatro, os atores têm que se expressar de uma forma. Então, por isso que existem os gêneros diferentes. Para quê? Para que aquilo fique real, né? Para tocar o público de forma que aquilo pareça real, tá? Bom, e aqui nessa parte terminando, tá reforçando o que nós falamos agora, né? Que tá falando ali, ó, que o figurino e o cenário também têm papéis fundamentais na peça. Você consegue entrar mais na peça, entender melhor a peça quando o teatro está todo encenado, né? Ele está todo preparado, quando o cenário está de acordo com o que vai ser passado ali, né? Então precisa de ter tudo alinhado. Então, se é comédia, então o teatro ele é mais alegre, né? A maneira como os personagens se portam é diferente. Se é um drama ou se é então uma tragédia, então é tudo diferente. Para quê? Porque tem que estar muito bem representado, né? As pessoas que estão assistindo, elas têm que entender do que está falando e fica muito mais fácil com o cenário, tá? Então, o primeiro exemplo que nós vamos ver aqui é o teatro de rua. Bom, um teatro de rua, como o nome diz, acontece na rua, né? Então não vai ter muito aquela coisa do teatro em si, não tem tantas possibilidades do cenário, né? Porque é tudo na rua. Então o que que vai contar, né? O que vai ser mais forte aí? As apresentações dos próprios atores. Tá? E o figurino, as roupas que eles vão usar. Então, os atores, eles têm que ter muitos gestos, usar bem a sua voz, tá? E estar bem vestido para que o teatro possa acontecer, né? E como acontece, como não tem, né, muito aquele lugar para as pessoas sentarem, normalmente pode acontecer que as pessoas fiquem em pé. Então a troca, né, entre os atores e o público, ela é maior. Acontece uma maior interação entre os atores e o público que está assistindo. Então isso permite improvisações dos atores, que vou interagir com essa pessoa, né? O ator vai lá, pega aquela pessoa que está assistindo, faz uma brincadeira com ela, ou então inclui ela na cena. Então acontecem improvisações, tá? Aqui na página 80, então, nós temos essa imagem, né, de um teatro de rua na Polônia. E tem aqui, então, a gente pode reparar aqui, né, ó, o pessoal todo em pé assistindo a peça. Reparem que não tem cenário nenhum, a única coisa que tem é a vestimenta deles, né, e aí os gestos e tudo mais. Tem essa perguntinha aqui, ó. Você se lembra de outras características do teatro de rua vistas no ano anterior? Vocês viram o ano passado? Quais? Eu vou dar aqui algumas características para vocês se lembrarem, ó. Então, é feito em espaços públicos, né? Na calçada, na rua, praças. Acontece com a plateia em volta, como nós estamos vendo aí, sem a utilização de cadeiras ou um paga-bilhete para entrada, né? As pessoas simplesmente vão chegando e vão assistindo a peça. Então, quem estiver passando vai ver a peça naquele momento e acontece assim de forma livre, né? Maior interação com o público e tudo mais. Bom, um outro tipo, né, um outro gênero aqui teatral é o musical. O gênero musical, o que que ele faz? Além de ele tem cenas faladas, só que ele inclui também cenas cantadas e dançadas no meio de uma história, né? As peças teatrais musicais, elas mesclam a linguagem do teatro, a música e a dança. Então é tudo embutido ali. Um musical muito conhecido é o da Broadway, né? Tá falando aqui, ó. Um exemplo são os musicais da Broadway, vocês já estudaram. Eles são superproduções nas quais os palcos e os cenários são grandiosos, assim como o figurino, a iluminação e as músicas. Então, o que que é? É uma peça que vai ser contada, ela pode ser narrada como um teatro também, mas inclui a música e a dança. Então, o cenário é muito bonito,
né? Tudo bem elaborado, as roupas e tudo mais. Exercício 3. Você se lembra de algum exemplo musical que está entre os mais conhecidos na Broadway, assunto estudado no ano anterior? Eu coloquei aqui para vocês dois, ó. O Fantasma da Ópera, que iniciou em 1986 e ele existe até hoje. E Cats, que foi de 1982, ele durou até 2000, tá? Então preencham aí. Isso daí vocês já estudaram no quarto ano. Os monólogos, então, né? Monólogo, mono é um, é quando a pessoa fala consigo mesma, tá? Então, ou seja, aquele ator ou aquela atriz que atua sozinho, ou ele chega exatamente sozinho e vai representar uma peça de teatro, tá? Então, o que acontece? Esse ator responsável pelo monólogo, ele tem que mudar a sua voz, ele tem que mudar os seus gestos, dependendo da parte da peça, né? Ele exige muito esforço e capacidade de fazer gestos e usar voz. Para quê? Para indicar a mudança de emoção, para indicar momentos diferentes da peça, às vezes até os personagens diferentes, né? Representados por uma única pessoa. Então, tá falando aqui, existem dois tipos de monólogos, ó. Aquele em que o ator sozinho ele pode conversar com o público e ele vai expressar seus pensamentos e sentimentos da personagem, ou então aquele que ele conversa no interior, ou seja, ele conversa consigo mesmo, sabe? Ele não vai conversar com outra pessoa, vai expor, ele vai conversar consigo mesmo, tá? E também, às vezes, em peças que acontecem que podem ter mais de um personagem, em algum momento um personagem vai falar consigo mesmo. Então, quando ele fala consigo mesmo, ele está praticando um monólogo, que é o exemplo do Hamlet, de William Shakespeare, quando no momento ele diz assim: ser ou não ser, eis a questão. Ele fala com ele mesmo, né? Então, nessa parte que ele fala consigo mesmo, é a parte em que ele pratica um monólogo, tá? Aqui está mostrando, então, o ator que fazia o Hamlet, né? Em 1870. Um outro gênero teatral é a pantomima. O que é isso? É um estilo teatral em que o ator ele só usa gestos, tá? Então ele usa gestos para mostrar suas ações, para representar as situações. Ele não emite sons, ele não fala nada e ele não usa objetos na cena, tá? É só gestos, é como se ele fizesse mímica, tá certo? Então, esse tipo de representação exige uma grande capacidade criativa do ator. Imagina o ator ter que representar uma peça apenas usando mímicas, sem falar nada, sem objeto nenhum para ajudá-lo a demonstrar aquilo, apenas com mímicas, tá? Essa capacidade criativa do ator também é chamada de mimo, como está falando aqui, ou pantomimeiro. Precisa representar variedade de elementos e situações apenas com gestos e expressão facial. Geralmente, né, os atores desse tipo de peça, eles têm um rosto pintado de branco e usam luvas, deixando essas partes do corpo em destaque, já que elas são importantíssimas para a atuação. Então, eles pintam o rosto de branco e usam luvas, por quê? Porque eles usam muito, né, o rosto para fazer as expressões faciais e as mãos para mostrar as mímicas ali do que eles estão fazendo. Aí aqui no finalzinho da página 82 tem essa imagem, né, que mostra dois pantomimeiros. E aí tá lá, na sua opinião, o que eles parecem representar? O que parece representar esses atores aqui? Reparem ao rosto pintado de branco, as luvas. O que você consegue imaginar aí que eles estão representando? Observe bem a imagem. Aqui tem uma brincadeira, tá? Que você pode brincar de mímica em casa, com seus pais, primos, irmãos, onde uma pessoa, no lugar do professor, como tá falando aqui, né?
corta pedaços de papel com a indicação do que deve ser feito. Então, pode ser uma situação, profissão, comida, objeto, vamos supor, tesoura. Ou então, uma profissão, médico, tá? E aí, vai um por vez. Então, vamos supor, você pega lá o papel, tá lá, você saiu com a profissão médico, aí você tem que representar para as outras pessoas a profissão médico com mímica, tá? Aí, se quem acertar vai lá e faz a mímica, ou se a pessoa errar, você continua até alguém acertar, tá bom? Pode brincar em casa que é bem legal. E aqui eu tenho a tarefinha de vocês, que vai ser esse mais ação, que fala assim, né? Na sessão anterior foram pesquisados emojis que indicam diferentes emoções, e nas atividades anteriores tentamos identificar o que os pantomimeiros representam na imagem e o que nossos colegas interpretavam na sala de aula, que seria essa brincadeira da mímica. Dessa forma, podemos desenvolver a habilidade de reconhecer diferentes emoções, mensagens e situações por meio de expressões faciais e corporais. Reflita e converse com seus colegas e com o professor sobre essas questões. Por que é importante interpretarmos corretamente as emoções das pessoas que estão à nossa volta? De que forma o teatro nos auxilia, o teatro pode nos auxiliar nessas identificações? Registre suas ideias nas linhas a seguir. É muito importante, né? A gente interpretar as emoções das pessoas. Às vezes uma pessoa, um amigo nosso, ou um pai, uma mãe, ou até mesmo a gente, às vezes a gente está meio triste e a gente fica meio calado, meio quieto, né? Meio isolado. As pessoas que estão à nossa volta vão notar um comportamento diferente, né? E aí cabe a nós identificar para quê? Para poder ajudar, para poder oferecer um apoio, para não julgar de forma errada, né? Então tá lá, de que forma o teatro pode nos auxiliar nessas identificações? Mostrando para nós, né? As ações, as reações, a maneira como as pessoas se portam, para que a gente identifique as sensações, os sentimentos. Então, eu quero que vocês escrevam aí, né, com as palavras de vocês, respondam a essas perguntas. É importante a gente refletir muito bem sobre isso, tá? Porque a emoção, ela fala tudo por nós, né? Nós somos seres dotados de emoção. Então, eu quero que vocês escrevam aí com as palavrinhas de vocês, tá bom, meus amores? Tenham um bom fim de semana, um bom estudo. Um beijão da tia Rê.